mantendo agora em 2020 uma tradição que eu tive ao longo de 2019 inteiro no programa Autoestilo, com muito prazer, para anunciar que, de novo, tem livro novo chegando na praça em Ponta Grossa. É uma riqueza, né? A gente ter tantos escritores locais produzindo tanta coisa com tanta qualidade. O que está chegando por aí? O Guardião de Heidelberg, da escritora Lúcia do Vale, com quem eu tenho prazer de conversar. Lúcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, né, Cláudia? Obrigada. Daí, Lúcia, quarto livro da carreira já? Quarto. Uhum. Gente, que bacana. Você teve aqui, a gente estava acompanhando aqui, você começou com o Mercador de Ideias. Isso. Daí, Entre o Caos e o Bom Humor, Enfrentando uma Doença Crônica e Contos da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Como é que foi essa tua evolução aí como escritora? Bom, eu adoro escrever, né? E eu gosto de escrever romance. Então, esse é acho que é o primeiro romance, que o Mercador de Ideias foi mais uma novela. E o Entre o Caos e o Bom Humor é um livro de autoajuda, que foi o livro que mais vendeu, acho que já vendeu 5.000 exemplares, porque um laboratório comprou. E Contos da Primeira Guerra, na verdade, é o que sobrou de um romance que eu estou escrevendo, e daí me deu dó de jogar fora, eu transformei em contos. Então, esse romance aí, eu me dediquei para ele, acho que faz uns 3, 4 anos, e está aí, vamos ver se o público vai gostar, se os leitores vão gostar. E o que o público vai encontrar? Claro, sem o famoso spoiler, né? Uhum. O que o pessoal vai ter que descobrir aqui com o Guardião de Heidelberg? Há muitas coisas. Heidelberg é uma cidade da Alemanha, e no início do século XX, a Universidade de Heidelberg tinha uma prisão específica para estudantes. Olha. Né? Então, e eu visitei essa prisão. Então, o aluno que criticava o professor, ou os alunos que faziam arruaça, bebiam, tinha uma prisão específica para eles. E eu estive nessa prisão, fiquei encantada com aquilo, e daí veio a ideia de escrever um livro que fosse no início do século e acontecesse praticamente muitas cenas dentro da prisão. A história em torno da prisão, em torno que era proibida naquela época as mulheres frequentarem a universidade. Era a época das fraternidades, então os alunos entravam e tinha aquela coisa que fraternidade iriam pertencer, né? E gira em torno disso. Aí no livro também, como é uma ficção, muita coisa é histórica, né? Mas também tem uma ficção, por exemplo, um filho bastardo do Kaiser, que estuda na universidade, ninguém sabe quem que é, e daí você vai lendo o livro, vai pensando que é um aluno, que é outro. Há toda em volta do guardião, quem foi o guardião, se ele realmente era só o guardião ou foi algo mais. Também em função da morte de um reitor, da morte de uma aluna de outra universidade. Então, quem leu diz que está um livro assim, cheio de mistérios, parece. Olha que bacana, quer dizer, já vai uma veiazinha Agatha Christie aí para o pessoal descobrir os caminhos das coisas. Pois olha, um colega meu que leu disse, nossa, isso aqui está parecendo Agatha Christie, porque cada capítulo tem uma coisa, uma novidade para você descobrir. Mas foi um livro muito gostoso de escrever. Como é que é esse processo de escrita? Porque me chamou muita atenção, achei muito bonito você dizer, sobrou um material e eu fiquei com pena de jogar fora. O texto acaba sendo meio que um filho, uma parte do autor? Bom, eu me referi a isso porque tem um livro que eu estou escrevendo faz 8 anos. Cada vez que eu vou lançar um livro, eles perguntam, é o livro sobre a Guerra Mundial e a Revolução Russa? Eu digo, ainda não. Ainda não. E quando eu mandei para um crítico literário, ele achou que tinha muita coisa, que era um livro que podia diminuir pela metade o livro. Então, aquelas partes que eu achei bonita, eu tirei e escrevi o livro de contos, né? Legal. Esse aí é um livro mais condensado, menos personagens, o cenário é só Heidelberg, a prisão e a universidade, a Floresta Negra. E o livro da Primeira Guerra, não, é na Rússia, e não é só o momento da Primeira Guerra, depois é o livro a parte da Revolução Russa, a Revolução Soviética, então é diferente. Mas, voltando à tua pergunta... Esse processo de escrita, ele acaba tomando conta ele acaba, quer dizer, ele tem uma personalidade própria, ele acaba fugindo do teu controle, quando você vê o livro é uma entidade própria? Ai, às vezes eu acho que sim, porque o meu processo é assim, eu gosto de levantar bem cedo e escrever, eu gosto de escrever cedo.
Quando eu posso, eu levanto 5 horas da manhã e aí você parece que entra na história, sabe? Eu consigo, assim, caminhar pela Heidelberg, que eu escrevi aí. No livro da guerra, no outro livro tem uma aldeia. Eu conheço, acho que até as pedras que estão pelo caminho, sabe? E os personagens também, você vê que tem horas que parece que eles têm que ter uma vida própria, né? Eles têm que, eu acho que eles têm que criar um pouco dessa independência. E eu acho que tem horas que quando eu estou em dúvida com o personagem, eu ponho ele na minha frente e faço perguntas para ele, sabe? Olha que bacana! Tento responder, porque para eles terem realmente, para você conhecer qual é a personalidade desse, qual é a personalidade daquele. Aí vem a questão da forma, como que eu vou colocar isso no livro? Né? Um determinado personagem é mais irônico, o outro é tímido. Então, qual é a forma, qual é o jeito dele falar, os gestos, como que eu vou colocar isso na escrita, né, no livro? É porque, embora seja impossível dissociar o autor dos seus personagens e da sua história, por outro lado, os personagens também não podem ser todos um retrato da Lúcia, né? Não, até porque tem bastante personagem masculino, personagens bem diferentes do que eu sou, né? Mas sempre parece que alguma coisa que você sente, você tenta colocar, sabe? Por exemplo, não vou dizer a parte aí, mas aí tem alguma coisa sobre a morte que mexeu comigo, a morte de uma amiga, e eu lembro que eu gostaria de ter dito e acabou dando um jeito que apareceu aí, sabe? Então, alguma coisa assim do que você sente e o que você vê no cotidiano, né? Você sempre tem que estar atento ao cotidiano, porque de repente é um pequeno gesto que você vê, alguma coisa que se vê na rua, que mexe com você e acaba indo para o livro. Quer dizer, então, como eu tive oportunidade, no programa da semana passada, eu conversei com a presidente da academia, né, com a Renata. E a Renata também é uma escritora bastante dedicada, né? Atuante bastante. Atuante, e a gente estava falando também sobre esse processo criativo, e ela estava falando disso, de que, assim, esse olhar atento. Isso essa sensibilidade acaba virando uma rotina para você, ou isso é um dom especial de algumas pessoas? Não, eu acho que não existe isso de falar que é dom da pessoa escrever. Eu acho que é esforço, sabe? Porque para você escrever um livro, você tem que fazer muita pesquisa, ler muito. Eu acho que esse livro está melhor que os outros, porque todo esse espaço de um livro para o outro, você aprende mais, você lê muito clássico, então você vai aprendendo. E então, isso de dom, sabe, pode ser que tenha, como dizem aí, 2% de dom e 98% de suor e trabalho, pesquisa. Mas é muito. Mas bastante observação. Eu acho que tem aquele momento que você tem que ficar, que eu fico sozinha, que é a hora que alguém me interrompe. É horrível, que daí você sai dali daquela realidade que você criou, né, no teu entorno, mas você sempre fica atenta. Tem uma cena aí que eu descrevi, acho que o movimento das nuvens. Eu lembro que eu estava sentada em Jaraguá, vi uma montanha, vi as nuvens se mexendo, peguei o lápis e escrevi. Depois, eu sabia que ia ter que usar isso no livro. Então, existe bastante isso, se você ficar atenta à realidade. Sempre. Ficar atenta à realidade e ter a ideia, e não ter a preguiça, entre aspas, naquele momento de passar isso para o papel, né? Ah, sim. Sempre você anda com papel, caneta, porque às vezes você está andando, de repente vem uma ideia, você está enroscado em alguma coisa no livro. Isso se falou dos personagens terem vida própria. Esse livro, por exemplo, tinha um determinado destino para os personagens. Daí o livro foi indo. Eu falei, não, mas parece que aquele ali está diferente. Você vai mudando, né? Se visualiza um final. Mas não é sempre aquele que você visualizou no começo. Eu diria que não. Olha que interessante. E isso acaba sendo, assim, satisfatório ou frustrante você acompanhar essa vida própria do teu personagem? Pois olha, agora eu vou dizer uma coisa. Quem vai me dizer isso é o leitor. Olha que legal. Porque você fica naquela expectativa, sabe, do que o leitor vai te trazer para você de volta, né? E eu adoro receber críticas. Eu não gosto quando eu vou num lançamento e daí você só fica te elogiando. Ai, que bom que você faz isso. Mas aí você não sabe onde você está caminhando bem e onde você está caminhando que você poderia melhorar, né? Então, eu gosto bastante de receber crítica. Principalmente, espero receber bastante crítica de leitor. Sabe, eu gostei dessa parte, essa parte também. Sabe, crítica do jeito que a pessoa achar é muito gratificante, porque você melhora a tua forma de escrever, de trabalhar.
e talvez até de observar, né? Sim, de observar. E uma coisa também que eu tive a oportunidade de conversar já com vários escritores, esse privilégio de falar, né, sobre esse processo criativo e tal, o escritor tem que se despir um pouco do pudor de se mostrar como pessoa, né? Tem que parar de se preocupar se o leitor vai achar que aquilo é ele ou é o personagem, né? Com certeza. Porque Não tem é um processo cenas... fácil isso, Lúcia? Eu acho que não. Porque tem cenas que você quer descrever e é totalmente contra aquelas coisas que você... da tua educação, né? Mas você tem que escrever. No meu livro de guerra, por exemplo, eu tenho que escrever cena de guerra. Para mim é uma tortura escrever aquilo. Mas você tem que escrever. Esse aí tem algumas cenas também que foram difíceis para escrever. Eu acho que para mim é mais fácil escrever quando tem discussão filosófica, sabe? Até por causa da própria formação, eu fui professora, daí parece que é mais leve. Mas quando você tem que descrever uma cena que é o contrário daquilo que você acredita, aí é bem complicado. E você tem que acabar se perdendo esse... sabe como pudor, esse preconceito, tudo. Como é que você trabalha com isso, por exemplo, do leitor, de se despir dessa preocupação? Ai, será que o leitor não vai achar que eu sou uma torturadora, uma carrasca, uma personalidade ruim? Não, acho que é isso. Nunca te passou pela cabeça? Não me passa. O que passa mesmo é a dificuldade de você escrever aquilo, sabe? De você se despir, como você disse, do pudor, da vergonha e conseguir fazer aquela cena. E esse, o Guardião de Heidelberg, você já tem material guardado para o próximo, mas falando ainda desse, ele vai estar em lançamento no dia 11. Dia 11, mas ele já está à venda na Livraria Curitiba, a R$ 26,90. Ele está na revista de março, abril, até ia trazer a revista aqui e acabei esquecendo. Saiu na revista Ler da Livraria Curitiba. Que maravilha! Então já está vendo. Então quem quiser comprar, ler o livro e ir para o lançamento já com uma pré-leitura para poder fazer perguntas, eu acho que seria muito enriquecedor para mim. Que legal! O lançamento é no Sesc? Dia 11, na Estação Saudade. Estamos contando com o apoio do Sesc. E às 19 horas, na biblioteca, na Estação Saudade, onde era a antiga estação a biblioteca pública municipal, lá, o prédio que foi restaurado pelo Sesc e tal. Isso. Gente, eu acho que é o primeiro lançamento lá, não é? É o primeiro lançamento. Olha que chique. Nossa, o pessoal está dando um apoio, assim, maravilhoso e está todo mundo animado para o dia 11. Vai ser, acho que, um lançamento bem bonito. Olha que bacana, Lúcia. E a edição é da Estúdio Texto? A edição é da editora Estúdio Texto, o prefácio da minha amiga Luísa Cristina, da academia. Tá muito bem de prefácio, hein? Tá. E a capa é do Alisson. Muito bonita essa capa. E quero frisar que esse apoio do Sesc lá tá uma beleza. É o primeiro lançamento que vai acontecer lá, mas parece que já tem lançamento agora marcado para abril, porque ficou um lugar muito gostoso, um lugar acolhedor. Olha que maravilha. Você sabe que eu ainda não tive o privilégio de conhecer depois da reforma, nessa correria, acabei não conhecendo. Qualquer dia eu passo por lá. Diz que tem um café muito agradável também, né? Um café muito gostoso, mas vai ser no espaço da biblioteca, no espaço que eles têm para leitura. Que legal. Lúcia, parabéns por mais uma obra. Olha, tá aí o recado. Se você quiser, esse aqui já é meu, tá autografado e tudo mais, tá? Então, nem adianta esticar o olho, esse aqui é meu. Opa, agora não consigo abrir aqui. Aqui, ó, o meu já tá aqui, já tá autografado. O seu na Livrarias Curitiba e prestigia o lançamento da Lúcia no dia 11, a partir das 19 horas, lá na Estação Saudade, lá no Parque Ambiental, lá onde foi restaurado pelo Sesc. Lúcia, muito obrigada, um prazer mais uma vez conversar com você. Eu que agradeço, Ana Cláudia, obrigada e conto com a participação de quem puder ir. O convite está aí, então dia 11, na próxima quarta-feira, 19 horas. E a Estação Saudade está muito bonita, acho que quem vai uma vez, volta. Tá certo. Um lugar muito agradável, obrigada. Lúcia, obrigada a você. E você confere agora a dica de estilo de hoje.